Oi, boa noite. Como é que você está? Você que está assistindo no replay. Vou esperar o pessoal entrar. Acho que eu já consegui colocar o nome da live. Qual é o preço da sua força? Não sentir? Oi, Bruna. Seja bem-vinda. Que bom que você entrou. Eu acabei de entrar, vou esperar o pessoal entrar um pouquinho. Tudo bem? Tô aqui, ó. Preparei um chazinho gelado. Peguem aí alguma coisa para vocês tomarem junto comigo. Coloquei uma musiquinha pra gente também ouvir. Vou esperar vocês entrarem. Oi, Simone. Oi, Bianca. Boa noite. Como é que vocês estão? Tô esperando o pessoal entrar um pouquinho. Fiz aqui um chazinho gelado para tomar. Peguem alguma coisa para me acompanhar, tomar comigo. Oi, Cami. Boa noite. Peguem também, se podem buscar aí. Eu vou esperar um pouquinho o pessoal entrar. Oi, Lu. Boa noite, Lu. Peguem um lápis e um papel ou uma caneta, porque no finalzinho da live eu vou trazer para vocês alguns passos de como que a gente se reconecta novamente com o nosso sentir. E eu vou deixar os comentários aqui abertos para vocês, porque eu vou fazer algumas perguntas para vocês também. Me falem aí como é que vocês estão. Aproveitem enquanto eu espero as pessoas entrar. Oi, Eduardo. Encaminhem, peguem um aviãozinho aqui, encaminhem essa live para mais mães, mais mulheres, mais pais que precisam ouvir essa mensagem. Encaminha para quem vocês conhecem, a lista de quem vocês conhecem. Oi, Jeca, tudo bem? Boa noite, vão entrando. Vou aqui, ó, tomar o meu chazinho para esperar vocês. Eu tô sozinha hoje com as crianças. Oi, Ene, boa noite. Então, assim, ó, eles estão lá sozinhos dormindo. Eu tô assim, rezando aqui para que ninguém acorde. Mas vai dar tudo certo. Coloquei uma música aqui pra gente ouvir. Vão encaminhando aí a live para mais pessoas. Vou esperar mais uns 2 minutinhos. Vocês ficam aqui comigo? Como é que vocês estão? As crianças estão dormindo? Ou ainda tem criança acordada? Contem aqui para mim. Aproveitem e encaminhem essa live para mais pessoas para receberem essa mensagem de hoje, que eu fiz com tanto carinho, com tanto amor. Eu quero fazer algumas perguntas para vocês, quero sentir daqui como que tá o sentir de vocês, como é que tá a conexão sua com a sua essência, com o seu sentir, com as suas emoções. Vamos falar sobre isso? Tem criança acordada. Mas a sua criança ainda tá acordada nessa hora, né, Cami? Oi, Kari, tudo bem? Boa noite. Vou esperar mais um minutinho pra gente começar, tá bom? Enquanto isso, vão encaminhando aí. Coloquem bastante coraçãozinho pra essa live chegar pra mais pessoas. Aqui estão acordados, né, Lu? Que bom, Lu, que você tá aqui. Tô muito feliz com a sua presença, feliz com a presença de todas vocês. Tô honrada. Eu vou aqui agora abaixar o meu som pra gente conversar. Peguem aí um lápis, uma caneta, um papel e anotem os insights de vocês. E depois, quando eu encerrar a live, eu quero que vocês coloquem no comentário quais foram os insights que vocês tiveram dessa live, sabe? Porque
Eu acredito que sempre quando tem mais de uma pessoa reunida em conexão, e é o que nós estamos aqui, sempre coisas boas surgem, né? Os nossos insights, as nossas energias surgem. Entra coisa aqui nesse campo, né? Dessa energia. Então eu quero que vocês anotem isso e depois vocês coloquem para mim lá no comentário da live para me falar quais foram os principais insights que vocês tiveram em relação ao que nós vamos falar aqui hoje. Oi, Ana! Boa noite, Ana, seja muito bem-vinda. Oi, Dina, seja muito bem-vinda, boa noite. Isso aí. Vocês que chegaram vão encaminhando, tá bom? Eu vou abaixar o meu som aqui pra gente conversar. E vamos lá, né? Pro nosso tema da nossa live. Qual é o preço da sua força? É não sentir? E eu já vou adiantar, assim, duas coisas. Vou dar 2 recadinhos para vocês alinharem a expectativa de vocês. O primeiro recado. É um assunto indigesto. Não é fácil a gente falar sobre isso. E é por isso mesmo que eu acho que a gente tem que falar sobre isso. Porque enquanto ninguém fala, e enquanto a gente não coloca isso em voz alta, isso não deixa de estar aqui dentro da gente. Mas não deixa de ser indigesto. Esse é o primeiro recado. O segundo recado, como eu sei que todas que estão aqui são mães, eu quero que vocês foquem em vocês. Eu não quero que você olhe para tudo isso que eu estou falando como a forma como você está educando e criando o seu filho. Nós não vamos falar hoje sobre a educação do seu filho, a forma como você está educando, como é a sua relação com ele, a sua conexão. Apesar de eu saber que é muito difícil eu não me comparar, eu não me colocar nesse lugar, nesse momento. Mas essa live não é sobre o seu filho. Essa live é sobre você. Então eu quero que você olhe para você nesse cenário, para que você se acolha e para que você sempre busque refletir como você se relaciona com isso, tá? Porque para a gente poder conseguir ensinar alguma coisa para os nossos filhos, a gente tem que viver isso também. Então eu quero que vocês passem... Oi, Leia, boa noite, tudo bem? Eu quero que vocês passem essa experiência nesse momento, olhando para vocês. Nós estamos aqui agora e o nosso foco agora é você. Tá bom? Esse é um tema, né? Qual é o preço da sua força? Falar sobre o nosso sentir. Ele é um tema que dá espaço. Minha conexão caiu? Voltou? Deem aí pra mim um coraçãozinho se ok, minha conexão tá ok. Vocês estão me ouvindo bem também? Oi, Ana. Boa noite. Mandem aí pra mim, por favor, um coraçãozinho pra me falarem se vocês estão... ok, me ouvindo, porque parece que pra mim aqui a conexão deu uma caída. Pra eu continuar. Beleza? Boa noite. Vamos lá, então. Esse é um tema que ele abre espaço para muitas coisas dentro de nós. E esse é um tema que eu já fiquei alguns dias pensando, sentindo isso aqui dentro, como trazer isso aqui para vocês. E o porquê que eu fiquei com esse desejo, né, de trazer como primeiro tema para vocês do nosso Papo de Neura, que é a nossa série aqui, esse tema. Porque eu tive um atendimento há uns dias atrás com uma mãe, e é uma mãe que ela me trouxe algumas demandas, a gente já estava no nosso segundo atendimento, né? E nesse segundo atendimento que a gente teve, ela me trouxe uma demanda da qual eu consegui perceber nitidamente que naquele momento ali, ela não sabia se ela podia confiar no que ela estava sentindo. Ela não sabia se ela podia confiar no que o coração dela estava dizendo para ela, sabe? E justamente porque nós temos, e eu me incluo nisso, nós temos essa tendência de ficar prisioneira às regras, aquilo
que o outro tá pensando, as comparações, aos julgamentos, né? A gente fica preso ao modelo que a sociedade traz. E ela estava, além de tudo isso, além de presa nisso, ela ainda estava presa no que eu tinha passado para ela como orientação, né? No nosso primeiro encontro. Então, quando aquilo se conflituou com aquilo que ela estava sentindo, ela se colocou em dúvida se realmente ela podia confiar no que ela estava sentindo. Mas, na verdade, né, tudo isso só me dizia uma coisa, né? Que se tratava de uma baita desconexão, né? Muito profunda das necessidades emocionais dela e das necessidades emocionais da filha. E aí acabei o atendimento com ela, sabe? Depois de tudo que a gente conversou, de tudo aquilo que que ela percebeu, e eu acabei o atendimento e aí eu fiquei assim, ainda aqui, né, sentindo tudo aquilo, aquela energia, aquelas informações que surgiram para mim e para ela, e aí eu fiquei pensando, cara, que triste isso, né? A que ponto, né, nós chegamos, né? Onde que nós estamos hoje numa posição em que a gente... E novamente, o agente, eu tô me incluindo nisso, porque essa desconexão das necessidades é algo para mim muito familiar comigo, né? Então, eu me vejo muito nas dores que vocês me trazem, né? Então, eu me incluo nisso, né? E aí eu fiquei pensando, né? Aonde que tudo isso começou, né? Em que ponto que a gente começou a não sentir mais? E em que ponto a gente se desconectou da nossa voz interior, do nosso sentir, do que a gente acredita, sabe? Aquele sexto sentidozinho que tá lá dentro falando com a gente. Quando foi que a gente silenciou isso? Quando foi que a gente se desconectou da nossa essência, de quem a gente é, por conta do julgamento do outro, da voz do outro? Aonde foi, né? Eu fiquei pensando, refletindo nisso, para puxar esse fiozinho dessa meada, sabe? Para entender, falar assim, peraí, aonde que foi que tudo isso começou? Aonde foi que nós nos desconectamos de quem nós somos mesmo e da nossa essência, né? E aí eu lembrei de um livro da Elisama, que é um livro magnífico, e em que um capítulo do livro ela trata um breve relato de como que aconteceu essa nossa desconexão com o nosso sentir. O que foi que fizeram com os nossos sentimentos? O que foi que fizeram com as nossas emoções? E ela trata isso lindamente no livro, né? Com um pesar muito grande de dor, né? E é de emocionar muito isso. E aí eu peguei e fui ler novamente isso, né? E aí aquilo reverberou ainda mais sobre isso, justamente por ser um assunto indigesto. Eu fiquei pensando, eu falei, cara, a gente tem que falar sobre isso. Porque é justamente por não falarmos sobre o que estamos sentindo, é justamente por não falarmos sobre isso que continuamos adoecendo e estando onde estamos. É justamente por nos distanciar tanto do que a gente está sentindo, de não saber confiar, que a gente se desconectou da gente. Então, é um assunto que a gente tem que falar, né? E o que a gente aprendeu sobre sentir, né? O que nos foi ensinado sobre isso, né? A gente aprendeu que os sentimentos, eles são classificados como sentimentos bons e sentimentos ruins. Eles foram classificados pra gente dessa forma. E nós tínhamos a permissão de sentir somente os sentimentos bons. A gente tinha permissão de ficar alegre, de ficar feliz, de ficar eufórico, né? De dar gargalhadas, de brincar. E a euforia ainda tinha que ser algo num determinado tom. Porque uma criança muito eufórica que grita também incomoda o adulto, né? A gente sabe disso. Então a gente tinha permissão, olha só, pega essa frase. Nós tínhamos permissão de sentir somente os sentimentos bons. Somente a alegria, né? Estar feliz, sorridente, mas a gente não tinha permissão de sentir os sentimentos ruins, classificados como ruins, na verdade, né? Então, nós não tínhamos permissão de ficar triste, nós não tínhamos permissão de sentir raiva,
Nós não tínhamos permissão de sentir tristeza, de sentir medo, não tínhamos permissão de sentir frustração. Quem dirá de expressar isso? Percebem? Vocês conseguem sentir isso? Para vocês bate como familiar isso? E quantas vezes, né? Frases que entraram dentro da gente afirmaram cada vez mais que nós não tínhamos permissão de sentir. Quantas vezes a gente não ouviu frases assim, por exemplo, você quer mesmo um motivo para você chorar? Você quer, eu te dou um motivo para você chorar de verdade. Ou então, que feio, você é uma menina tão linda, não precisa chorar por conta disso. Ai, mas você já é um mocinho, um menino não chora. Não, foi nada não, já passa. Essas frases soam familiar para vocês? Contem aqui para mim, porque para mim esse é o tipo de frase que soa muito familiar. O adulto, ele minimizava a nossa dor. Ele ia lá e diminuía ela a tal ponto de que era desnecessário sentir aquilo. Era o adulto quem dizia pra gente o que é que a gente podia sentir. É o adulto que dizia pra gente se o que a gente estava sentindo era justo ou não, válido ou não. Era papai e mamãe que dizia pra gente o que é que a gente estava sentindo. A gente não podia olhar para aquilo lá e conseguir perceber se aquilo era dor, tristeza, medo. Era o papai e a mamãe que dizia pra gente que aquilo que a gente estava sentindo era isso. A gente já tinha que lidar com a nossa dor, seja ela frustração ou medo. E aí, quando a gente expressava essa dor, o adulto vinha e ele impunha mais dor dentro da nossa dor. Ele vinha e ele impunha mais dor para silenciar a nossa, porque a dor dele também estava ali latejando. Então, silenciar a dor da criança, silenciar a nossa dor também era silenciar a dele. E foi desta forma, foi aprendendo desse jeito que a gente aprendeu, que a gente começou a trilhar esse caminho de não sentir. Foi aí que a gente aprendeu que tinha algo inadequado, algo errado com aquilo que estava acontecendo aqui dentro. Foi aí que a gente começou a olhar e falar, cara, não tá certo isso que eu tô sentindo. Então, se tá errado, eu não tenho que sentir. Foi aí que a gente começou a se sentir inadequado perante as nossas emoções e a se sentir inadequado perante as vozes que a gente sentia dentro, que a gente ouvia dentro da gente. A gente começou a achar que estava errado ouvir aquelas vozes. E aí, essas vozes, elas foram substituídas pelas vozes dos adultos. E é elas que ecoam dentro da gente hoje. Agora eu quero que vocês me respondam aqui. Nesse contexto agora, como adulta, me diz se você não tem o hábito de dizer para você mesma, por exemplo, quantas vezes você já não repetiu para você que você não deveria chorar? Quantas vezes a sua vozinha dentro de você ficou dizendo para você assim, que ridículo, chorar por isso, mas como você é boba. Quantas vezes você ficou triste por estar triste? Quantas vezes você disse para você mesma, silenciando, não chora, não dá tempo para isso, não é hora disso. Quantas vezes você não virou para você e falou assim, quer saber? Bem feito para mim. Eu tenho mais aqui quebrar a cara mesmo para ver se eu aprendo. Quantas vezes você não se culpou por estar sentindo algo que do qual você virava e falava assim, cara, mas que egoísta que eu tô sendo. Lá no sertão, lá na África, as pessoas não têm nem o que comer e eu tô aqui reclamando disso. Como eu sou egoísta. Respondem aqui pra mim.
Quantas vezes vocês já não disseram isso para vocês mesmas? Quantas vezes vocês não silenciaram e não se sentiram inadequadas pelo que está sentindo? Respondem aqui, quero ouvir vocês. Ana, já aconteceu comigo inúmeras vezes. Comigo acontece todo dia. Todo dia. E aí? E qual que era, né, o intuito de fazer a gente se relacionar com a dor dessa forma? O que eu quero deixar claro aqui pra vocês é que a gente não tá aqui, sabe, tipo, não é apunhalando, criticando aquilo que foi feito com a gente, né? Porque, na verdade, nossos pais, eles fizeram tudo que eles podiam com o melhor que eles tinham. E eles não tinham nada na mão, né? Não tinham nada do que a gente tem hoje sobre emoções, sobre a infância, tá bom? Então, estamos aqui para isso. Eles tinham as suas dores e dentro dele, as vozes deles também ecoavam. E o que a gente tem que entender é que por trás dessas falas sempre tem um bom motivo. Sempre tem uma boa intenção por trás disso. E qual que é o tipo de boa intenção que rola por trás dessas frases, né? São intenções assim. Vou citar duas aqui, por exemplo. A primeira delas, e mais fácil, é de querer evitar com que a criança sofra. É de querer fazer com que a criança não fique passando por aquele medo, por aquele desconforto. Então, eu vou lá e eu cesso logo aquilo, né? Quando a gente ia lá e ralava o joelho, né? Ralava o braço, caía, levava um tombo. E aí tava doendo, né? A gente tava chorando pela dor. E aí a gente ouvia tipo, não foi nada não. Não precisa chorar não, já passa. Já passa. Foi nada não, shh, tá tudo bem. Então, o intuito e o bom, né, a boa intenção por trás é o quê? Não fazer com que a criança sinta essa dor. Então, se eu vou lá e eu eu preciso fazer ela acabar logo com aquilo, parar de sentir logo aquilo. Então, aí parou de sentir, resolveu o problema. Então, esse podia ser uma das boas intenções dos nossos pais em fazer com que a gente não sentisse aquela dor. Ou então, né, a mais familiar, pra mim, a que me soa mais familiar no meu caso, tem tempo pra isso não, menina. A vida é muito dura, você vai chorar por isso? Por isso aqui que você vai chorar? Porque a sua amiguinha saiu e levou seu brinquedo? Porque as amiguinhas deixou você pra trás? Não. Dá tempo isso não, querida. A vida é dura lá fora, você precisa ser forte. Eu tenho que ensinar minha filha a ser forte. Tem que ser forte, não dá pra chorar. Vamos, não tem tempo pra isso. Então, sempre existe uma boa intenção por trás disso. Ou é para evitar o sofrimento, ou é para tornar a criança mais forte, né? Para ela lidar com o mundo, com a dor, porque o mundo lá fora perdoa não é? Agora, eu quero que vocês respondam aqui para mim de novo. Quantas vezes, de fato, todas as vezes que você repetiu isso pra você, agora em adulta, né? Que você repetiu pra você, não precisa chorar por isso não. Que bobeira ficar chorando por conta disso. Quantas vezes que você repetiu essas frases pra invalidar a sua dor, de fato, você se sentiu melhor por isso? De fato, a dor passou. Quantas vezes funcionou? Quantas vezes você de fato se sentiu mais forte por isso? Respondem aqui pra mim. Quantas vezes? Não passa já. Você descobre duramente que não passa já. Que não foi nada, não. Foi sim. Tá doendo. E não vai passar já. A verdade é que nós somos analfabetos em relação às nossas emoções. Sabemos rapidamente fazer qualquer cálculo de matemática, qualquer fórmula, de cor e de salteado. Sabemos o alfabeto, sabemos 2 línguas, entendemos sobre química, sobre história, sobre biologia. A gente tirou 10, tirou 8.
passamos de ano, fizemos faculdade, fizemos pós-graduação. Mas enquanto as nossas emoções, a verdade é que nós somos bem analfabetos. Sobre as nossas emoções, sobre o que fazer com aquilo que a gente está sentindo, ninguém nos ensinou. Ninguém nos ensinou a saber o que fazer com aquilo. A gente aprendeu que sentimentos ditos como sentimentos ruins, eles simplesmente não deveriam existir. E é por isso que a gente passa a vida inteira brigando com eles. A gente passou a acreditar que as vozes internas dentro de nós, elas na verdade não sabem de nada. E que a gente não pode confiar no que o nosso sexto sentido está dizendo, o que aquela vozinha está dizendo. E olha só que interessante. Falem aqui para mim se não é verdade. Toda vez em que você se meteu numa enrascada, antes de você dar o primeiro passo, você ouviu um negocinho lá dentro de você, dizendo para você que ali não era um bom caminho. Ó, sei não, hein? E aí você ignorou a sua voz. Você ignorou aquela vozinha interior lá dentro, que é o quê? A sua consciência, o seu eu mais interno, a sua, sabe? É a sua conexãozinha com a sua sementinha. Você foi lá e ignorou. E o que aconteceu? Passa um trem aqui, né? Do lado da minha casa, aqui, ó, no muro, praticamente. Vocês vão ouvir. Deixa ele buzinar, gente. Então, quantas vezes, né? A gente deixou de ouvir o que a nossa voz interior dizia, anulamos, silenciamos ela e demos com a cara. Porque, na verdade, né, a gente aprendeu que quem sabe o que é bom pra gente é o adulto. É o adulto que sabe o que a gente tem que querer e o que a gente não tem que querer, o que a gente tem que sentir e o que a gente não tem que sentir. É o adulto que sabe o que a gente precisa, o que a gente quer e o que a gente precisa. Na verdade, criança não tem querer, né? Criança não tem querer. E aí, toda vez em que você se depara com uma situação em que o seu querer tá ali gritando dentro de você, por que você acha que você fica ouvindo pra você e falando, nossa, mas eu não tenho que querer isso agora. Agora eu tenho que fazer isso pro meu filho, agora eu tenho que fazer aquilo pro meu marido, porque agora eu tenho que não sei o quê. Porque o meu papel de mãe tem que não sei o quê, porque eu tenho que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu não tenho tempo pra querer isso aqui agora. Criança não tem querer. E você aprendeu rapidamente que você não tem querer, que a sua vozinha não tem querer. E é muito fácil acreditar nisso, sabe? Porque a criança, ela acredita 100% no que o adulto fala. E ela acredita nisso porque, cara, o mundo foi apresentado através dos nossos pais. As lentes pelas quais o mundo foi apresentado para nós foi através da lente dos nossos pais. Então, como que o que os nossos pais falam não é verdade? Como que eu vou lidar para demonstrar o que eu tô sentindo, sendo que meus pais estão dizendo para mim que eu não deveria sentir? E toda vez, olha só, toda vez em que eu demonstrava o que eu estava sentindo, nós éramos tomados por uma sensação colocada pelo adulto de solidão. Por que de solidão? Porque se aquele tipo de demonstração incomodasse a tal ponto, você era afastado dos adultos. Você era colocado de castigo. Lá, vai pro teu quarto, fica de castigo. Ajoelha no milho, ajoelha no feijão. Eu ajoelhei no milho. Você era afastado. E esse sentimento que já estava doendo dentro de você, ele tinha ainda que começar a lidar
com a exclusão, com a solidão, de estar só, separado, de não poder pertencer enquanto você está sentindo aquilo. Você não pode pertencer aqui, a essa família, a esse local. Você não pode estar aqui na sala. Então vai pro teu quarto. Ou então, a gente ainda tinha que lidar com a nossa dor que nós estávamos sentindo pelas nossas emoções, seja por qual motivo for. O meu coração, que já estava bem aceleradozinho, porque quando a gente tá com as emoções à flor da pele, o nosso coração ele dispara. Então, o meu coração, que já estava acelerado, ele disparava ainda mais quando o adulto vinha e tentava silenciar com a dor física. Através do chinelo, da vara. E aí o meu coração, que já estava acelerado, ele disparava ainda mais, reforçando ainda mais que eu não deveria sentir. Ou então pela uma dor emocional, pelas palavras. Então como não ser adestrada a não sentir? Porque isso nada mais é do que um adestramento. O que você faz com um cachorro, com um animal, quando ele não cumpre os passos que tem que ser? Ele apanha até ele aprender que ali ele não pode ir, que xixi ali ele não pode fazer. E ele é adestrado. Então como não ser adestrada a não sentir desta forma? Não tem como. Você vai aprender a não sentir. A verdade é que a gente aprendeu também, cedo demais, que o amor, ele tem uma condição, sabe? Para eu ter o amor dos meus pais, para eu ter o amor dos meus cuidadores, de quem tá ali, para que eu seja aceito, existe uma condição. E qual é a condição? Nós somos amados quando agimos da maneira esperada. Eu não posso demonstrar o que eu sinto, porque ninguém vai gostar de mim. Quantas vezes ouvimos isso? Chora não, que ninguém gosta de gente que chora. De menina chorona. Então, a gente começou a aprender cedo demais que o amor tem uma condição aqui. Existe uma condição para isso. E hoje, enquanto adultas, né, enquanto adulto, quanto tudo isso te ajudou? Quanto de verdade você é forte? Quanto você acha e você transparecer ser forte é uma coisa, né? Ser de verdade é outra. Mas quanto de verdade isso te ajudou na vida? Quantas vezes isso te ajudou a lidar com as situações do dia a dia, né? A tomadas de decisões, das simples às mais complexas até. Porque quantas vezes a gente anula nosso próprio querer, a gente anula o nosso próprio saber. Lembra que eu falei da vozinha, da nossa consciência, do nosso ser sentido? A gente vai lá e anula aquela vozinha buscando no outro a resposta de como que a gente deve agir ou não naquela situação. Porque a gente não confia naquilo que a gente está sentindo, naquilo que a gente está ouvindo. Por que vocês acham que o Instagram, as mídias, né, as redes sociais são tão famosas? É um fenômeno. Porque aqui nessa telinha, você acha a resposta para como você deve agir com aquela situação. Como que você deve agir com aquela outra situação. Os 5 passos para não sei o quê. Os 10 passos para não sei o quê. Aqui você acha a resposta de tudo. Porque é mais fácil confiar no que o outro está falando, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, das regrinhas, das fórmulas mágicas, do que confiar no que você está sentindo. Do que confiar no que é na sua voz da sabedoria que todos nós temos aqui dentro. Que é a nossa consciência. Se conectar comigo mesmo. E eu não tô dizendo que isso é ruim, não, porque esse é meu trabalho. Eu trago aqui para vocês, eu compartilho com vocês aqui o que eu sei. Mas é muito natural a gente se prender a só o que a Lid tá falando que tá certo. Tem que ser assim. Não. E você? Tá considerando a singularidade, a personalidade do seu filho? Tá considerando a dinâmica da sua casa? Como que é a sua relação com o seu filho? Como que funcionam as suas coisas aí? Como que você pode fazer isso que eu tô aplicando, só que do teu jeito? Considerando quem você é.
considerando o seu filho, considerando a sua essência e a essência dele. Como? É normal nisso? Deixa eu tomar aqui uma água. Como é que vocês estão aí sentindo isso? Falem aqui pra mim. É normal nessa questão? Não tem como, né? E principalmente quando eu leio isso em comentário, não só no meu, mas nos outros também, às vezes que eu leio, quando tem um assunto muito polêmico relacionado à educação da geração atual. E é muito normal eu ouvir um determinado tipo de questionamento, né? Será mesmo que essa criação, essa geração de hoje, que está sendo criada com esse acolhimento todo, com essa positividade toda, com essa educação, né, respeitosa, uma educação positiva, sei lá o que, sabe? Essa geração acolhida na birra. Vamos lá. Eu ouço muito eu leio muito isso na internet, né? Porque as pessoas atrás de uma tela têm poderes para falar aquilo que ela quiser, né? Então, assim, eu ouço muito isso na internet. Quanto será que essa geração nova vai conseguir ser forte e lidar com a dor e com a frustração quando eles forem adultos? E aí, quando eu me deparo com esse tipo de questionamento, eu penso uma coisa que me vem muito clara. Esse tipo de questionamento mostra o quanto nós somos ignorantes, ou então quanto pouca, né, pouquíssima consciência a gente tem sobre as nossas incapacidades. É isso que eu consigo ver nesse tipo de comentário, né? O quanto que a gente não tá enxergando o quanto nós somos incapazes. Porque assim, ó, olha ao seu redor. Cara, será mesmo que nós somos uma sociedade que dá conta de lidar com a frustração? Será mesmo que nós somos uma geração que dá conta de lidar com a dor? Olha aí no seu redor, você acha mesmo que isso acontece? Como é que a gente se relaciona com o outro que discorda da gente? Como é que a gente se relaciona com a rejeição? E a rejeição simples de opinião do nosso marido não concordar com aquilo que a gente está falando. Como é que a gente lida com a nossa frustração de receber um não do nosso filho? Dele não querer fazer a nossa vontade, dele querer fazer a dele. Como é que a gente se relaciona com a nossa raiva? Com a nossa tristeza? Será mesmo que nós somos uma geração que dá conta? Será mesmo que a gente deu certo nisso? Vocês acham mesmo isso? Vocês acham isso? Eu olho para a nossa geração e eu vejo que nós somos a geração mais doente emocionalmente que tem. É doente no sentido emocional, mas não no sentido ruim. Veja bem, porque eu não olho para isso como algo ruim, muito pelo contrário. Porque eu olho para isso como nós sendo, talvez, a primeira geração que, num tamanho de proporção muito grande, começou a cuidar da emoção, da dor. Começou a se relacionar com essa parte emocional de cuidado e não de doença, de prevenção. Porque antes, quando a gente falava de terapia, de tomar um antidepressivo, de passar por um psiquiatra, era uma coisa, acho que ainda tem muito preconceito, né? Mas era uma coisa vista não muito legal, né? Alguém doente, alguém que não é louco, enfim. Hoje, nós somos uma geração que cuidar da emoção, e por isso que a gente vê tanto isso em alta, né? O autoconhecimento nunca foi vendido de tamanha proporção. A transformação nossa nunca foi vendida tanto assim. E eu vejo isso com bons olhos. Porque hoje, se nós estamos aonde nós estamos, é porque até que enfim a gente admitiu que se a gente não começar primeiro olhar para dentro da gente, se a gente não começar primeiro a se relacionar com a gente, com a nossa dor, olhando para dentro,
a gente não vai conseguir se relacionar com o outro. A gente não vai conseguir se relacionar com os nossos filhos e com quem amamos. Se a gente não aprender a lidar primeiro com as nossas emoções, a gente não vai conseguir ensinar isso para os nossos filhos. Se a gente não aprender a gostar de se relacionar com quem a gente é, se a gente não aprender a aceitar quem a gente é, a gente não vai conseguir ensinar isso para os nossos filhos. E nós somos a primeira geração, eu acho, que vive isso, que vive essa transmutação, sabe? Essa transformação de olhar para isso e falar, cara, é preciso eu olhar aqui para dentro, para mim, para o que dói. Porque se eu não olhar aqui, se eu não cuidar, se eu não me relacionar bem aqui com o que eu tô sentindo, eu não consigo me relacionar com o mundo externo, com as pessoas. Se eu não dou conta de me relacionar com o que vive dentro de mim. Percebe isso? Faz sentido? Não ter aprendido sobre as nossas emoções, sobre o que a gente está sentindo, né? Sobre o que nós sentíamos ali, não fez com que essas emoções e esses sentimentos sumirem. Não fez. Não fez desaparecer. O resultado disso, da gente não ter aprendido a lidar com as emoções, de não ter sido acolhidos nas nossas emoções e nas nossas dores, é que hoje a gente faz de tudo para que a dor pare. A gente só quer que a dor pare. A gente só quer que o medo vá embora. A gente só quer que essa ansiedade, que essa tristeza acabe agora. A gente só quer isso. A gente quer pôr fim no que a gente está sentindo agora. Se alguém bater na sua porta e te oferecer, sabe, o remédio milagroso para resolver isso, você aceita e você compra e você dá tudo. Porque você só quer que passe logo. Você só quer que esse não foi nada não, já passa, de fato chegue. Você quer que de fato não tenha sido nada não. Você faz de tudo para silenciar o que você está sentindo, anestesiar isso. Às vezes, o grito que a gente dá com os nossos filhos são todos os gritos que estavam aqui dentro de mim. São todas as emoções que eu silenciei. São todos os engole o choro. São todas as lágrimas que estão congeladas aqui dentro de mim. As minhas explosões emocionais com meus filhos nada mais é do que isso. Porque ali naquela relação com o meu filho é onde eu tenho poder. Naquilo ali eu tenho poder. Então ali eu só sou. E a gente chega à conclusão que, eu não sei se isso é bom ou ruim, eu acho que é bom, né? Mas a gente chega à conclusão que não dá pra gente escolher o que nós vamos sentir e o que nós não vamos sentir. É como tá deitado, né, na mesa do dentista. Sabe quando você vai no dentista? E aí você toma uma anestesiazinha aqui assim, ó, e de repente todo o seu rosto tá anestesiado. Ele deu aqui, ó, mas aí todo o seu rosto tá anestesiado. E você sente tudo ali remexer dentro de você, mas você não sente dor nenhuma. Você não sente nada. E mesmo que você saia dali, passe numa sorveteria e queira tomar um sorvete, você não consegue sentir o doce do sorvete. Porque a anestesia, ela vem, mas ela anestesia tudo, inclusive o que é bom. Não dá para você escolher deixar de sentir medo, tristeza, frustração e continuar sentindo conexão, amor, alegria, empatia. Anestesia tudo. Eu não sinto nada.
E é por isso que quando você se anestesia com as suas coisas aí, que pode ser a rede social, pode ser o WhatsApp, pode ser o Netflix, pode ser a comida, pode ser o álcool, pode ser o sexo. Quando você se anestesia com compras, pode ser alguma coisa. Logo, rapidinho, é só você mudar o olhar, abrir os olhos, acordar no dia seguinte, você se depara com a realidade, aquela alegria, parece que nem existiu. Porque você não consegue fazer. Porque tá anestesiado é tudo. Lembra que eu comentei com vocês no início da live da mãe que eu atendi? E que ela não sabia se ela confiava ou não no que ela estava sentindo? A vozinha dela interior estava dizendo para ela assim: dê amor para sua filha. Tenha esse momento de conexão sim com ela. Coloque ela para dormir na sua cama junto com o seu marido no final de semana, nesse momento que vocês lêem historinha, que eles jogam ali um tabuleiro, porque ela me procurou justamente por esse motivo, porque a filha já tem uma idade, né, grandinho, acho que é 11 anos ou 10 anos, e ainda tinha muita dificuldade para dormir sozinha. E eu passei para ela algumas orientações de como fazer isso, ela praticou isso, ela estava ok, muito bem. Só que em alguns momentos no final de semana, ela estava trazendo a menina para dormir na cama com eles, porque era um momento ali que eles liam um livro e ela capotava ali, né, no meio dos pais. Eles liam um livro, liam uma historinha, e aí ela estava presa nas regras que eu tinha passado, nas orientações, mais ainda, ela estava presa nos julgamentos. E aí eu perguntei pra ela, né? Ela me perguntou assim: ah, então, ó, tá acontecendo isso. E assim, eu não sei, será que tá certo eu fazer isso? Porque a gente tá indo tão bem, ela tá começando a não ficar mais assim com tanto medo de dormir no quarto dela. E aí no final de semana eu cato, levo ela pro meu quarto, não sei se tá certo. Aí eu perguntei assim pra ela, eu falei: o que você sente nessa hora? Aí ela me respondeu: ah, eu fico pensando, né, que tipo, ela tem já tantos anos, as crianças nessa idade, das outras mães que eu conheço, as pessoas falam que não é pra ela estar dormindo com a gente. Né? O que vão pensar? Eu não consigo, né, pensar que eu tô fazendo bem pra ela, né, ou no caso, né, o que os outros vão falar, o que os outros vão pensar, porque ela já tem uma idade, já era pra ela estar dormindo. Aí eu olhei pra ela e falei assim: isso é o que você está pensando sobre. E hoje, de manhã, eu coloquei para vocês, né? Eu quero saber se você sabe a diferença entre um sentimento e um pensamento. Porque toda vez em que eu pergunto para vocês, ou quando eu pergunto num atendimento para uma mãe, o que você está sentindo? Primeira coisa que vem, ela me entrega o pensamento dela sobre aquilo. Ela me entrega o que ela está pensando, racionalizando. Ela está aqui, ó. Porque a gente aprendeu isso, a gente aprendeu a só racionalizar o sentimento, a gente não aprendeu a sentir ele. Então, acessar o sentir é muito difícil pra gente. E aí, quando eu ajudo a mãe a entender, olha, isso é um pensamento. Eu quero saber o que você sente. Sentimento é uma palavra. Aí ela parou, ficou pensando e eu vi que ela ficou buscando. Porque acessar o sentir é muito difícil para quem não está acostumado. E aí ela virou para mim e falou assim: ai, eu sinto um amor muito grande, uma conexão muito grande, um negócio quentinho, assim, como se fosse meu momento e nosso, meu e dela com o pai ali, nosso. Ela falou: eu sinto um negócio gostoso. Aí eu olhei para ela e perguntei: e por que você está duvidando se você tem que dar amor para sua filha? Isso é triste. É a gente não saber até que ponto a gente pode confiar no que a gente está sentindo perante o que os outros vão dizer, as regras que a gente ouviu, os 5 passos de não sei o quê, nananã. Eu me desconecto daquilo que eu sinto. Porque
ela não estava acostumada a ouvir as suas vozes internas, sabe? A ouvir o que ela estava sentindo. Ela não aprendeu, na verdade é isso, ela não aprendeu a ouvir. Então, quando a gente se relaciona com o nosso sentir desse jeito, chega a ser estranho, dá medo. É por isso que quando eu abro a minha caixinha aqui e pergunto para vocês sobre quais são os medos que vocês têm, é quase que unânime. A maioria sente medo de não saber se está fazendo certo. Se está acertando. Acertando perante o quê? Perante os olhos de quem? Perante a cartilha de quem que você está se referindo? Então, a gente aprendeu a encobrir o que a gente está sentindo, né? Porque forte é quem não sente. E aí, eu pergunto para você de novo. Qual que é o preço da sua força? Quanto você atropela diariamente o que você sente para se manter firme na posição de quem não sente, de quem é forte? A gente engole a dor em vez de aprender a lidar com ela. A gente engoliu a dor em vez de ter aprendido a se relacionar com ela diante dela. Estando ali, ó, de frente, é isso que tem. O que eu posso fazer com isso? Como que eu posso caminhar, me relacionar com isso daqui pra frente? E a gente paga isso como, né? A gente paga isso com a nossa felicidade. A gente paga isso porque custa alto, custa caro. A gente paga isso com essa desconexão, sabe? E aí você pode me perguntar, né, agora, né? Tipo, Ali, entendi. E agora? O que eu faço com tudo isso? Faz tudo muito sentido. Faz sentido? Coloquem aqui pra mim. Agora eu vou passar pra vocês os 5 passos. Ó, mentira. 5 passos não, mas eu vou dar pra vocês 5 caminhos que você deve percorrer para se conectar de novo com o seu sentir. Como você vai fazer isso? Eu não sei, mas eu vou te dar todos os porquês de você fazer isso. E você vai se relacionar olhando para dentro de você. A primeira coisa é que a gente deve aprender a ouvir o que a dor tem para nos ensinar. A gente tem que aprender a ouvir o que aquela dor, não importa qual seja, ela tem a nos dizer. E por que isso é tão importante, gente? Porque se eu tento silenciar essa dor, eu não consigo ouvir ela. E os nossos sentimentos, eles são como se fossem bússolas mesmo, sabe? Eles são guia para direcionar a gente para a necessidade que está faltando, para o buraquinho que precisa ser coberto, para o real motivo da sua dor. O seu sentimento, ele te direciona para a sua necessidade. Olhar para cada sentimento faz você entender o porquê que está doendo. E quando você entende o porquê que está doendo, a gente tem mais possibilidade de cuidar dessa dor, percebe? É diferente de você só saber que dói e pronto. Quando você não olha para ela, você não sabe aonde está doendo. E aí você não tem como cuidar disso. Porque, lembra, uma das frases que eu mais falo aqui para vocês é: eu não aprendo a lidar com aquilo que eu não aceito sentir. A segunda coisa é, quando a gente consegue fazer esse caminho de olhar para o que a gente está sentindo, olhar para ouvir o que a dor está querendo nos ensinar, o que ela está dizendo sobre mim. Eu tô com medo do que mesmo? Quando eu olho para a dor e eu entendo, entendi, o medo vem disso. Aí eu vou lá e consigo cuidar. Quando eu faço esse movimento, acontece algo assim, ó, fantástico. E que é muito difícil quando a gente não faz isso. Que é o quê? A gente para de responsabilizar os outros pelo que a gente está sentindo. Os nossos sentimentos, eles falam mais sobre nós mesmos do que sobre os outros. Quando nós
Quando a gente fica se relacionando, colocando a culpa do que eu estou sentindo no que o outro não me deu, quando eu tô colocando a culpa no outro, eu tô perdendo uma oportunidade assim magnífica de olhar para dentro de mim e aprender sobre o meu mundo interior. Porque na verdade você descobre que dentro dessa consciência, dentro dessa informação, você é responsável pelo que você sente, não o outro. E aí você, com isso, você consegue comunicar ao outro como que ele pode colaborar para a sua felicidade e não ser responsável por ela. Porque ninguém é responsável pelo que você sente. O que você sente diz sobre você. Ele diz sobre uma necessidade que não está sendo atendida dentro de você, da sua alma, da sua essência. Ela diz sobre uma falta, sobre um buraco que não está preenchido. Mas isso é em você. Enquanto você ficar responsabilizando o outro pela sua tristeza, pela sua frustração, pelo seu medo, ou que seja, pela sua rejeição, você não está olhando para a necessidade principal que está aí dentro de você. Porque você está buscando no outro tapar esse buraco. E isso não vai acontecer. Não acontece isso. Você só consegue fazer isso quando você se conscientiza de que quem é responsável pelo que você sente é você, não o outro. A terceira coisa é a gente aceitar definitivamente que não existe sentimentos bons e sentimentos ruins. Esquece isso. Eu comecei a live falando que nós aprendemos isso. Então, vou terminar a live corrigindo. Troca isso. Não existe sentimentos bons e sentimentos ruins. Aceite que esses sentimentos fazem parte da nossa vida, né? E achar que a gente pode viver sem parte deles, achar que a gente pode viver sem eles, é meta de gente morta. Porque viver dói. E enquanto eu tô vivo, eu sinto. Quando eu deixo de sentir, é a morte. É a linha de chegada. É o fim. Então não existe sentimentos bons e sentimentos ruins. Tudo é sentimento. Tudo é eu. Tudo eu integro. Tudo eu sou. Tudo me pertence. Eu incluo tudo. Eu não excluo nada. Eu aprendo a lidar com tudo. Eu aceito tudo. Eu aceito quem eu sou. Eu aprendo a me relacionar com tudo que eu sou. Opa, engasguei. A quarta coisa. Presenteie-se com a liberdade de se tratar bem. O que é isso? Chore. Simplesmente chore. Chorar é lavar a nossa alma de dentro para fora. O choro, ele acalma, ele libera, ele normaliza as coisas dentro de nós, né? A gente precisa definitivamente enxergar o poder que tem no choro. As lágrimas emocionais, elas possuem certas substâncias que são analgésicos naturais. Vocês sabiam que nós somos os únicos que choram pelas emoções, que os animais eles não choram pelas emoções? Nós somos os únicos. Então, as lágrimas emocionais que vêm da nossa emoção, do medo, da dor, daquilo que a gente está sentindo, da dor não, né? Da emoção, são como se fossem analgésicos mesmo naturais. Porque, na verdade, as lágrimas, o choro, ela é a parte de sabedoria do nosso corpo, sabe? Ela tem a função, na verdade, de deixar com que a emoção flua. E a gente fica o tempo todo segurando ali, né? A gente fica o tempo todo impedindo que elas fluam e cumpra o papel delas, que cumpram a sua missão. Se você quer de verdade ser feliz, permita-se chorar mais.
Lembra que eu disse lá no comecinho da live que não era permitido, a gente aprendeu que não era permitido sentir? Então, agora eu tô te dizendo, permita-se sentir e chorar mais a sua dor. Chore a tal ponto que o alívio, ele vem em forma de suspiro. Sabe quando a gente chora assim, que a gente já não aguenta mais? Percebe que quando a criança chora num esgotamento, assim, na hora que ela acaba, ela solta um alívio? É esse alívio. Quando a gente solta esse alívio do suspiro, do último choro, é que significa que o nosso corpo liberou aquilo que precisava liberar. Quer dizer que, de fato, cumpriu a missão que as lágrimas fazem, que é de purificar a nossa dor, a nossa alma. A gente deixou com que ela fluísse e ela cumpriu a missão da sabedoria do nosso corpo, porque nós somos divinos, seres espirituais divinos. Nós temos tudo o que nós precisamos dentro da gente. Então permita chorar até o esgotamento do alívio, porque quando vinha esse alívio é que saiu tudo, sabe? Olhe para você e diga: eu não nasci para engolir o choro. Repete, escreve aqui comigo. Eu não nasci para engolir o choro. Eu não nasci para engolir o choro. Nem eu e nem você. Nós não nascemos para engolir o choro. Principalmente o choro que dói, da emoção, da alma. Principalmente esse choro. E o 5, né? O nosso último é: além de você fazer as pazes com o seu sentir, que é o quê? Entendendo que tudo é sentimento, tudo me pertence, tudo me cabe. A partir do momento que eu passo a me relacionar, fazendo as pazes com o meu sentir, não excluindo nada, integrando tudo. Quando eu libero o choro, aprendo a liberar o choro, eu preciso exercitar a última etapa, que é o quê? Exercitar a autocompaixão. Olha só, aí eu percorri todo o caminho. E o que é a autocompaixão, né? A autocompaixão é entender que nós somos imperfeitos. Você é imperfeita. E tá tudo bem. Sério. Tá tudo bem. É entender que o erro, ele não define quem somos, né? Aquele erro, ele não define, não é a nossa totalidade. Porque nós somos muito maiores do que aquele erro. Nós somos muito mais complexos do que isso, né? Nós somos muito mais complexos do que aquele ato, do que aquele gesto, do que aquele momento, do que aquele grito que soltamos. É ter consciência de que nós vamos sim fazer besteira. É aceitar que nós vamos fazer besteira. É aceitar que vai ter dias que você não vai educar de forma respeitosa, que você não vai ser nada gentil com o seu filho. É aceitar que vai ter dias que você vai magoar quem mais você ama, que você vai ferir quem você ama. Mas que acima de qualquer coisa, acima disso tudo, nós vamos continuar nos amando e nos valorizando apesar disso. Apesar de tudo isso. E é isso, queridas. E aí, como é que vocês sentiram tudo isso? Vou tentar ler aqui o comentário de vocês. Vão me falando aí como é que vocês estão sentindo. Se fez sentido para vocês. Se vocês topam, né? Fazer esse caminho de volta. De se conectar com vocês mesmos, com a sua essência, com o seu sentir. Eu não nasci para engolir o choro. Isso mesmo, Dai. E quando choramos, pedimos desculpas. Isso mesmo, Raquel.
Quando choramos, pedimos desculpas. E nos perdoamos também. E isso é mágico, é lindo. Me falem aí, como é que vocês estão sentindo tudo isso? Como é que chegou aí pra vocês? Fez sentido? Eu espero, assim, imensamente que tenha tocado o coração de vocês. Que vocês se acolham muito mais, que você respeite o momento que você não tá bem, respeite, não seguir os padrões que você vê. Se respeite, se acolha, chore, integre tudo que te pertence, tudo que tá aí dentro, sem tentar excluir nada. Não existe sentimentos ruins e sentimentos bons do qual você tem que saber e escolher qual você vai sentir ou não. Tudo tá aí, tudo te pertence. Perfeito, meninas? Fez muito sentido pra mim. Oi, Lu! Que bom que você ficou até o fim. Tô muito feliz por você. É isso? Então, boa noite pra você. Que essa mensagem tenha tocado no seu coração. Eu tô muito grata pela sua presença, por ter ficado aqui comigo até o final. E deixem lá, eu vou deixar a live salva, né? E eu quero que você coloque lá nos comentários quais foram os insights que você teve. Estou aprendendo a me acolher, é isso mesmo. Quais foram os insights que você teve. E eu quero que você encaminhe essa live para alguém que você conhece, que você sabe que precisa aprender a ter autocompaixão e a se acolher mais. Tá bem? Queridas, boa noite. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês. Gratidão pela presença de vocês. Tchau, tchau. Boa noite.